o Trump nunca escondeu o que ele quer, né? Make America Great Again. Ou seja, o trabalho do Trump é para beneficiar os americanos e aqueles países que se aliarem, que cooperarem com os Estados Unidos. A prioridade do Trump é os Estados Unidos. Então você tem uma situação, antes do Trump entrar, onde os Estados Unidos são a polícia do mundo, né? Os americanos bancam esse custo. Como eles são a polícia do mundo, a Europa pode criar o seu estado de bem-estar social, porque qualquer coisa eu estou garantido pelos mísseis americanos. O Japão pode desenvolver a sua tecnologia, porque qualquer coisa eu estou garantido pelos americanos. A Coreia do Sul pode acontecer um milagre econômico na Coreia do Sul, porque os americanos garantem tudo. Ao mesmo tempo, indústrias se movem para a China e os americanos estão aqui pensando, meu Deus, se amanhã acontece uma guerra, e se acontecer uma guerra com a China, vai ser no Pacífico. Provavelmente vai envolver navios, né? Provavelmente ou drones, ou mísseis, mas você precisa ter uma capacidade industrial mínima para montar essas coisas, né? Então, o Trump é uma reação a isso. Sim, sim. E acho que ele quer também leverage, né? Alavancagem em cima disso tudo. Porque é o que ele sempre fala, né? Eles passavam a mão, literalmente, no governo americano. Então, ele quer também receber por isso. Então, você tem 20 mil soldados na Coreia do Sul, vai te custar. Já custava algo, já tinha negociado algo, mas vai custar muito mais. Japão, idem. Em paralelo a isso, a gente vai ver um movimento de Coreia do Sul. A Coreia do Sul já é bem militarizada, mas o Japão voltando a se militarizar, a Europa, a própria Alemanha anunciou um plano centibilionário de investimento para os próximos anos. Vão ser mísseis... E onde é que eles vão tirar esse dinheiro? E fora que vão ser mísseis com etanol, né? Porque eles não têm dinheiro. A Alemanha tem espaço ainda fiscal. Tem que ser um explosivo... amigável ao meio ambiente. É com pouca pegada de carbono. O Trump tirava sarro disso, né? Ele falava assim, criaram um tanque de guerra com baixa pegada de carbono. Ah, que legal, eu vou explodir uma vila inteira, matar diversas pessoas. Mas a minha pegada de carbono vai ser pequena. Mas, Mota, só voltando, como eu enxergo isso? Muito se fala, né? Os Estados Unidos está perdendo a dominância naval, né? Que é importante para o comércio global. Quando você vê a capacidade militar americana, ainda está uma década à frente da chinesa. Porque leva tempo para você construir esses porta-aviões gigantescos, os submarinos nucleares. Uma embarcação, por mais que a China faça 100 enquanto os Estados Unidos faz 1, uma embarcação chinesa tem uma autonomia de 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros no máximo. Uma embarcação americana roda o mundo inteiro, né, movida a energia nuclear. Então... ainda tem essa década que está à frente. Ainda há supremacia militar. E o comércio todo passa pelos mares e oceanos. Então, os Estados Unidos ainda tem essa supremacia e o Trump pode, sim, na minha opinião, alavancar bastante em cima disso. E os parceiros, também, essa remilitarização não acontece em 1, 2 anos. Vai levar uma década para a Alemanha vai demorar mais do que a reindustrialização. Exato. Se ela um dia acontecer, porque tem um componente político, né? A Europa não virou... um continente de líderes fortes que resolveram tomar responsabilidade. Ora a besteira que a Alemanha fez, né? Energiewende, que foi a redução, tirou todo o parque nuclear alemão fechado. E deixou a Alemanha mega dependente de energia suja. Entre aspas, que na verdade é uma idiotice, porque também é uma energia limpa, a energia nuclear, né? Então, assim, até aí daria para discutir. Então, olhando para frente, o que eu olho? Eu volto para os robôs. Então, qual que é a indústria de ponta que os Estados Unidos já está olhando e esse governo Trump acha que está correto? São os drones. Vão ser submarinos que não são tripulados, vão ser embarcações não tripuladas. Eles vão manter a liderança se mantendo à frente, principalmente na inteligência artificial, que eles ainda mantêm a liderança, apesar do DeepSeek, apesar de tudo. E os chips, bem ou mal, tem um bloqueio dos chips, que hoje os chips mais desenvolvidos do planeta estão em Taiwan, né? Eles têm um bloqueio que não podem ir para a China. Um ou outro vai, até estão para colocar uma multa grande na TSMC, que é a empresa que produz esses chips, porque parece que algo foi para a China. Mas o fato é que a maior parte vai para os Estados Unidos. E esses data centers que vão ser a força que vai, a inteligência que vai mover tudo isso, estarão nos Estados Unidos, né? Então, no final das contas, eu entendo esses movimentos, eu acho que está tudo interligado, eu acho que ele está correto nesses movimentos, o problema é o ruído. E, no final das contas, onde está o gargalo dos Estados Unidos, onde eu enxergo, né, nessa cadeia global, é energia.
Porque os chips a gente tem, vem de Taiwan. A não ser que a China ataque Taiwan amanhã, mas seria um problema maior, né? Seria um debate maior. O Neil Ferguson prevê isso, né? Ele diz que a mas China até vai isso está atacar sendo Taiwan. resolvido, porque Taiwan está investindo, acho que são 200 bilhões de dólares a TSMC nos Estados Unidos, construindo 4 ou 5 plantas industriais de ponta dos mesmos Nos chips, Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na Arizona. Dos mesmos chips que eles produzem em Taiwan, que são os chips mais desenvolvidos do planeta e que eles têm uma tecnologia que é diferenciada e também uma parte dessa produção é feita por uma tecnologia que uma empresa holandesa detém e que também está proibida de pegar e produzir maquinário para colocar na China. E detalhe que há Assim, você anos mantém o a controle. China está tentando copiar e não consegue. É difícil, né? É muito difícil. Leva tempo para... Que é exatamente o caso do Japão, dos chips que são produzidos lá dentro, que a China não consegue copiar. Ela já tentou alguma coisa na tecnologia, usou inteligência artificial, mas tem alguma coisa na tecnologia que o processo de cópia é dificílimo. Então, é um segredo industrial monstruoso e é inteligente o que eles estão fazendo, essa mudança das fábricas para o Arizona. E é algo que os Estados Unidos, de certa maneira, tinham que incentivar cada vez mais. O problema é essa alternância política que, dado um movimento impopular, como está sendo esse agora, que isso possa gerar no futuro um retorno dos democratas e você perder todo esse... Você sabe que, por exemplo, o CHIPS Act, que veio no último governo do Biden, foi um bom movimento nessa direção, que foi quando, inclusive, a TSMC anunciou as primeiras fábricas nos Estados Unidos. A própria Intel também está passando por um processo, que é americana, de renovação, porque ficou para trás nessa última década na tecnologia de chips. Então, a gente está vendo esse renascimento dessa indústria nos Estados Unidos. Essa é uma indústria que vai empregar muita gente, por exemplo. Porque por mais que você tenha robôs na linha de fabricação, de produção, né, inteligência artificial, de uma forma geral, você vai precisar de muita gente nessa cadeia que está sendo montada ou remontada nos Estados Unidos. E, de novo, acho que também tem esse cálculo geopolítico de Taiwan, sem dúvida, que não tem como você não fazer, né? Exato. Tudo isso para dizer, Mota, eu acho que os Estados Unidos mantém a liderança. Vocês estão me dizendo que o Trump está certo, é isso que eu estou interpretando. A questão é só método e não, talvez, motivo. Exato. Essa é a grande questão. O problema, para mim, na minha opinião, o erro crasso que ele teve foi a utilização do Navarro para levar isso em diante. Porque você tem pessoas inteligentíssimas dentro do governo americano que poderiam levar isso de maneira muito mais técnica, com cálculos melhores. Você pegou talvez o pior nome que você poderia ter levado para dentro do governo. Se assemelhou muito com parte da equipe, que era meio doida a equipe do primeiro mandato dele. Então, e daí por isso que você vê um clash muito grande dele com o Musk, do Navarro com o Musk. O Musk não entende como é que isso foi acontecer. Né, de tudo isso que eles estão fazendo. E o Musk é um cara muito importante no governo americano agora, exatamente pela redução do tamanho do Estado, redução da burocratização. E o Musk, além da Tesla, o Musk deu aos Estados Unidos a liderança numa indústria que é absolutamente crítica, que é a indústria espacial. Né? Aquilo ali, você observa a alteração, a evolução dos motores em relação à questão espacial. Motor dos foguetes. É uma coisa impressionante. E é aquele fine American Engineering, ou seja, a mais fina engenharia americana. E sabe o que é importante do Musk e das indústrias dele? Ele tenta verticalizar tudo dentro do Estados Unidos. Exatamente. Ele não fica dependendo de uma pecinha que é feita na Malásia, na China. Não, ele faz fazer tudo dentro de casa. Exatamente. Para a Tesla também ele tenta fazer isso. Então isso tem um valor inestimável do ponto de vista de segurança também para os Estados Unidos. Os Estados Unidos precisa de mais disso, precisa de mais indústrias como essas ligadas ao Musk, como semicondutores e assim por diante. Tem que verticalizar essa produção o máximo possível. Voltar a ter indústria naval de ponta, já estão voltando com os drones. Tem algumas empresas de tecnologia avançada, a Anduril, a Archer, que você vê já drones, assim, tem vídeos na internet, você vê uns drones que se o que eles estão mostrando já está naquele nível, você imagina o que eles estão desenvolvendo. Então, assim, você vê um renascimento, eu vejo esse renascimento. E robôs também, né? Robôs da Tesla, da Boston Dynamics, robôs fazendo coisas inacreditáveis. Né? Você vê esse renascimento. Existe uma indústria americana pujante que está se preparando para esses próximos 10 anos. A Palantir, que é uma empresa também que está bem posicionada para isso. Tem que confiar nessa turma, e essa turma está próxima do Trump, tem que tentar reduzir o ruído, né? Se a gente conseguisse isso, seria ideal. Também acho que faz parte da tática de negociação do Trump, o ruído, ele se dá bem, né? Quando tem muito ruído, mas assim que passar o ruído, eu acho que vai ficar mais claro, e eu vejo os Estados Unidos que tem muito mais chance de ser vitorioso do outro lado do que a China. Tem gente que fala que a China pode ganhar, eu não concordo, ainda que a China tenha a força de segurar a população que uma democracia não tem. Eu acho que as cartas, a força mesmo, o leverage, né?
a alavancagem está toda com os Estados Unidos nessa negociação. Eu acho que a China já lançou as balas de canhão que ela tinha. Ela agora está preocupada em reproduzir as balas, ela está sem. Não que os Estados Unidos estejam com muita bala, dado que a gente considerar que a dívida americana ela levou 13 anos para subir 12 trilhões de dólares e mais 5 para subir mais 12, né? Você tinha uma dívida de 12 que foi para 24, de 24 para 36 trilhões de dólares, que é o atual. Parte disso veio das políticas que foram utilizadas nos Estados Unidos. Então, ou seja, os Estados Unidos hoje em dia ele tem que fazer uma política que tem que dar certo, porque ele não tem mais condições de fazer bailout. Não tem mais de onde tirar dinheiro. E boa parte da inflação que nós estamos passando no mundo, ainda que tenha um aspecto de oferta, é uma inflação monetária. É uma inflação de meios monetários, de excesso de meios monetários. Isso me leva aqui a já uma das últimas perguntas que eu queria falar sobre mercados. Né? De dezembro, me corrija se eu estiver errado, mas de dezembro para cá, o mercado caiu o quê? O mercado de ações americano caiu 20%, 30%. Por aí. Muita gente desesperada. De novo, a gente escuta o que a gente já escutou em 2008, na época do Covid, né? Que o mundo está acabando, que os Estados Unidos, né, a economia americana vai para o buraco. Agora, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que a economia americana estava viciada em gastos do governo e que precisava virar, de novo, uma economia movida pelo mercado e que, por isso, ia ter que passar por um período de detox. É isso que está acontecendo? Faz sentido. Faz sentido porque ele está, vamos dizer, ele tá lá dentro, né? Ele estava dentro do olho do furacão e ele sabe muito bem como funciona. Ele sabe que tem diversas empresas ali que também se beneficiaram muito desse excesso de gastos americanos, desse processo de um consumo muito baseado no crédito e não efetivamente no consumo direto. E aí a gente vê que os últimos gastos nos Estados Unidos, quando você olha, principalmente o Fed St. Louis, ele tem uns gráficos muito interessantes, e um deles são das dívidas americanas, e que, óbvio, teve um drop muito forte das dívidas de educação, por conta do plano do Biden lá de retirada, que é fiscal, né? E logo disparou a dívida do cartão de crédito. Do nada, assim, você olha assim, a dívida do student debt e o credit card debt fazendo assim. E aí você entende que tem uma relação, ou seja, as pessoas que tinham essa dívida aqui transferiram isso para consumo. Transferiram isso para consumo com dinheiro do governo. Então, uma hora você precisa fazer esse famoso detox. E esse detox a gente sabe que muitas vezes... Para quem já conheceu alguém que teve que passar por uma clínica dessa de desintoxicação, sabe que o processo inicial ele é bem doloroso. Mas Cavendish, por quê? Qual é a razão objetiva para a queda das bolsas, da bolsa americana? Qual é? Tem várias, né? Aí tem a questão dos ruídos, sem dúvida, né? Que a gente comentou bastante aqui hoje. Tem a questão que o patamar de entrada importa. Então, se você chegou num patamar alto de valuation, fica mais fácil, a gravidade pesa mais. Ou seja, a bolsa estava supervalorizada e estava esperando uma desculpa para corrigir. Acho que um termo que se utilizava muito até dezembro era overcrowded nos Estados Unidos, porque o mundo estava colocando dinheiro nos Estados Unidos. De não ter alternativa, né? Você comprava ativo americano e normalmente as big techs, né? As Magnificent Seven, lá que o pessoal fala, que são as 7 grandes empresas de tecnologias do planeta. E tem outras, né, que cresceram muito no último ano de semicondutores. E aí tem um ponto importante, o Bessent, esse ano os Estados Unidos vai rolar cerca de 9 trilhões de dólares em dívida, tá? O que eles querem? Um dos planos do Bessent e do Trump, o Bessent, o secretário do Tesouro, que a gente mencionou aqui várias vezes, é que esses juros se role num patamar de juros menor. Quando o mercado cai, não é algo que desagrada esse governo, porque quando o mercado cai, por conta do efeito renda nas pessoas, o que normalmente acontece, não está acontecendo agora, mas o que normalmente acontece é que os juros caem junto. Tá? É o que você normalmente enxerga. Nesse momento está acontecendo justamente o oposto, que é muito estranho, está tendo uma quebra de correlações, o mercado está bem maluco nesse momento. Mas é de se esperar que em algum momento esses juros caiam. É na metade do ano começa essa rolagem dessa dívida. Até lá é de se esperar, então, que eles aceitem um mercado que caia, tá? Minha leitura. Mas eles esperam também que os juros caiam juntos. O título de dívida de 10 anos do governo americano, de 30 anos, 5 anos, eles querem ver esses juros caindo, né?
De novo, a gente não está vendo isso nesse momento, mas a teoria reza que isso deve acontecer eventualmente. Você vê já o petróleo caindo muito forte, que é uma commodity essencial para os gastos dos americanos, então que sugere que a inflação futura vai cair também, né? A renda dos americanos deve apertar. É muito possível que a gente tenha uma recessão leve esse ano, eu não acho que é crash, mas eu acho que a gente pode ter uma recessão leve, e tudo isso ajuda nesse ajuste inicial, né, nesse rearranjo inicial, para quem sabe em 26 essas teses de tecnologia, esses acordos que vão ter até lá sido negociados, né, esse novo mundo, nessa nova ordem que o Trump tá estabelecendo, possa proporcionar aos Estados Unidos aí porque eles chamam lá da tal da Golden Age, e que eu sou otimista, Mota. Eu acho que pode acontecer, acho que a gente tem um time capaz, a gente só tem que passar essas arrebentações que a gente está passando agora. A gente está agora bem no meio das arrebentações. Tem um oceano azul do outro lado. Mas as ondas estão altas nesse momento. O negócio tá chovendo, tá complicado, mas eu acho que dá. Eu acho que dá para chegar, eu acho que tem um caminho e eu estou esperançoso e otimista.